movimento filosófico que defendeu o final dos regimes absolutistas e a divisão dos poderes em instituições separadas. A principal característica do iluminismo é a crença na razão humana e no seu potencial. Para os iluministas, os homens só podiam alcançar o esclarecimento e a luz por meio da razão, que deveria ser aplicada a todas as atividades humanas, destruindo a ignorância, combatendo os preconceitos e fanatismo religioso. Como disse o historiador, princípio de toda vontade, autônoma por definição, a razão iluminista se opõe a tudo que se oculta sob denominações vagas de autoridade, tradição e revelação. O representante da primeira geração iluminista é o francês Voltaire. Este se destacava nos debates políticos. Ele contrariava o antigo regime e a Igreja Católica, em que o rei, a nobreza e o clero acumulavam poder. Sua originalidade e atualidade, o pensamento do suíço Jean-Jacques Rousseau continua a ser muito estudado e a despertar debates acalorados em todo o mundo. Rousseau estabelece um contraste entre o homem em sua condição natural e o homem civilizado. Para ele, o homem natural era piedoso com os outros seres humanos e vivia em paz e liberdade. Já o homem civilizado perdeu a bondade natural e se tornou cruel e agressivo. Outro importante pensador do século XVIII foi o Barão de Montesquieu, autor de O Espírito das Leis, obra monumental composta de muitos livros e publicada pela primeira vez em 1748. Montesquieu dizia que todo indivíduo que detém o poder tende a abusar dele. Portanto, tudo estaria perdido se o mesmo indivíduo exercesse o poder de fazer leis, executar e julgar. Por isso, eram necessárias a separação e a distinção dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. A Revolução Francesa possibilitou que setores antes impedidos de participarem da vida política agora se tornassem protagonistas. Assim surgiam os primeiros partidos políticos franceses, tais como os partidos girondins, representavam a alta burguesia, defendiam uma menor participação política dos trabalhadores e afastamento gradual dos sans-culottes dos comandos revolucionários. O Partido Jacobino representava a baixa burguesia e as camadas mais populares francesas. Defendiam a maior participação popular no governo, tinham forte influência dos ideais igualitários de Rousseau. Monarquista, partido formado por membros da aristocracia francesa. Em suas fileiras desfilaram nobres, clérigos e membros da alta burguesia. Em seu pântano, partido formado por membros do terceiro estado que não eram partidários de jacobinos e girondinos. Seus membros eram independentes e moderados, ideologicamente eram republicanos e lutavam pelo fim da monarquia. República é uma palavra que pode ter vários significados. Na maior parte dos casos, esta palavra serve para qualificar uma forma de governo em que o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos e exerce sua função durante um período de tempo limitado. Esta palavra deriva do latim res publica, expressão que pode ser traduzida como assunto público. Em uma república, o poder tem origem em um grupo de cidadãos que delega esse poder a um elemento designado chefe de Estado ou presidente da República. A eleição de presidente da República é feita através do voto direto dos cidadãos ou por uma assembleia restrita. No âmbito de uma república, a função de presidente é exercida durante um período de tempo limitado, sendo que só podem exercer durante um número limitado de mandatos. Uma das características mais importantes da República é a vertente eleitoral do presidente. No entanto, existem outros aspectos muito importantes, como a subordinação a leis fundamentais e a Constituição, aprovada diretamente pelos cidadãos ou pelos seus representantes eleitos, que servem para regrar a vida política de um determinado país. A República foi a bandeira de uma minoria revolucionária jacobina, defendida por uma verdadeira vanguarda sans-culotte, embora quase todos pertencessem à burguesia e fossem juristas e advogados, nomeadamente por Robespierre, Danton, entre outros, que radicalizaram a Revolução a partir de 1792 e instauraram a República em setembro desse ano. A inspiração valorativa do novo regime era acolhida da leitura enviesada e romântica da história da República Romana. Aí perscrutavam-se elevados valores morais de honradez pessoal e de amor à pátria e à igualdade. Imaginavam-se heroísmos e sacrifícios notáveis dos republicanos virtuosos em defesa da liberdade e da comunidade.
Pretendia-se uma sociedade politicamente assexuada e fraterna, onde aos inimigos só caberia um destino, a morte. É nesse contexto que Maximilien Robespierre, o incorruptível e o máximo expoente da virtude republicana, sobe ao poder absoluto em 1793 e instaura o Grande Terror, que vigoraria na França sensivelmente por um ano. O legado da Primeira República Francesa é então um rio de sangue vertido por um regime despótico e completamente distanciado e avesso a qualquer ideia de liberdade e igualdade. Mesmo no plano do princípio, a ideia republicana daquele tempo é profundamente antidemocrática. Os direitos individuais viram-se completamente negados, mesmo no direito mais elementar de defesa perante a uma acusação pública de crime contra a República. A partir do dia 22 de Prairial, do ano segundo da Revolução, 10 de junho de 1794, segundo o novo calendário revolucionário, com a chegada da Lei dos Suspeitos, o direito à defesa de um acusado perante o Tribunal Revolucionário passou a ser inexistente e qualquer cidadão podia ser levado a essa corte por qualquer denúncia feita por um cidadão bom. O caminho era sabido: julgamento de manhã, acusação antes do almoço e morte no fim da tarde. Quando a política se impôs à alucinação ideológica e revolucionária, os montanheses responsáveis pelo terror foram depostos e por sua vez guilhotinados. 10 Thermidor, 28 de julho de 1794. No dia anterior, são depostos e aprisionados por uma facção da convenção chefiada por Barras e Fouché. Saint-Just, o virtuoso anjo da morte do Comitê de Salvação Pública, teria olhado para uma Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão afixada na sala do comitê e dito que aquele era o único legado que deixavam. Dando tchau, Biro. Ai, meu Deus. Outro importante pensador do século, monarquista. Partido formado por membros da aristocracia francesa. Em suas fileiras desfilavam nobres, clérigos. Clérigos. Que isso? Tem um cabelo no sabor. Qual característica? E tem uma mancha. Ô, não é pra você parar não, manda ele calar a boca.